Olá a todos, eu sou Layara Lipari e hoje a gente vai discutir ainda sobre os fundamentos em doenças valvares no tópico de endocardite infecciosa, uma situação muito especial que é a endocardite dos dispositivos intracardíacos. A gente sabe que essa situação de dispositivos cardíacos eletrônicos implantáveis pode se associar a infecções, sejam elas infecções somente da loja do marca-passo, do gerador do dispositivo, ou podem ser mais complicações vasculares. As infecções exclusivas da loja, do sítio do gerador, correspondem a 60% dos casos, e as única e exclusivamente vasculares a 20%. E numa casuística brasileira que seguiu pacientes com endocardite ao longo de 17 anos aí de evoluções e internações de pacientes com quadro de endocardites, a gente teve uma casuística aí de 7% desses casos que foram relacionados a dispositivos intracardíacos. De maneira didática, a gente vê também que eles podem ser infecções precoces ou tardias, sendo que o mais comum é precoce, logo após a cirurgia ou de implante do dispositivo ou de troca do gerador ou manipulação, mas também pode acontecer de uma maneira mais tardia, por alguma erosão da loja ou uma bacteremia mais à distância. A gente divide esses tipos, essas infecções, em infecções sistêmicas ou locais, sendo que quanto maior o acometimento sistêmico, maior a gravidade dessa infecção, e isso implica também mudanças no tratamento que a gente tem que fazer. Epidemiologicamente, também nessa coorte brasileira, a gente viu que o mais comum mesmo são as causas nosocomiais, então logo após os procedimentos, mas pode também ser de origem comunitária ou associada à assistência em saúde, mas não nosocomial em uma frequência menor dos casos. As hemoculturas geralmente são positivas em 70% dos casos, cerca de 70% dos casos, e ainda também baseando nessa coorte, a gente teve uma casuística muito interessante de uma frequência maior de infecções relacionadas a Staphylococcus aureus, seguida dos gram-negativo não Racec, e depois endocardites fúngicas, infecções fúngicas. Claro que assim, isso vai depender do serviço onde o paciente foi atendido, caso seja uma infecção nosocomial, né? Ou da flora local mesmo, de onde ele está inserido. E isso é muito importante para a gente definir o tratamento para esse paciente. Ainda na epidemiologia, a gente viu nessa série de casos que as complicações mais frequentes foram insuficiência renal aguda, embolização, insuficiência cardíaca e bacteremia persistente. Mas é importante ressaltar também que é um quadro geralmente grave. São complicações bastante frequentes, mas nessa casuística a mortalidade intra-hospitalar foi de cerca de 40% dos casos. Então, são casos que já vêm bem graves e a maioria ainda tem indicação de cirurgia de explante do dispositivo. A gente precisa fazer um diagnóstico correto desses pacientes para poder iniciar o tratamento no momento certo. E esse diagnóstico, ele depende de fatores locais, então presença de coleção ou exteriorização do dispositivo ao exame clínico, depende do crescimento dos micro-organismos nas hemoculturas e a gente sempre vai procurar vegetação ou nos cabos ou eletrodos ou na válvula tricúspide, idealmente pelo eco transesofágico, mas em alguns casos, quando a gente não consegue fazer diagnóstico ecocardiográfico, a gente pode usar também o PET-CT e outras ferramentas também, outros tipos de exames complementares. O diagnóstico adequado, ele é muito importante porque ele diz para a gente iniciar o tratamento, mas o tratamento ele tem que ser baseado principalmente nos critérios clínicos e de exames complementares do paciente. Alguns fatores de risco predispõem a esse tipo de infecção e eles podem ser fatores de risco relacionados ao paciente, relacionados ao procedimento ou ao ato intraoperatório. É muito importante como fator de risco a reoperação, então um reimplante ou uma troca de gerador, e principalmente se essa reoperação for depois de uma infecção. Infecção prévia de dispositivo é um fator de risco, febre antes do implante, pacientes jovens, os dispositivos mais complexos, como o ressincronizador, costumam infectar mais, e a presença de comorbidades também implica muito. Tanto comorbidades sistêmicas, né, insuficiência renal, insuficiência cardíaca, diabetes, quanto comorbidades locais, como dermatites e fragilidades da pele próximo ao lugar de implante do dispositivo.
Importante, antes da gente iniciar uma cirurgia de implante, ter cuidado com algumas prevenções, algumas profilaxias para evitar essa infecção. Então, sempre que possível, sempre que o paciente estiver com uma infecção, a gente posterga o implante do dispositivo, a gente idealmente não faz com o paciente febril. A gente evita que o paciente tenha muitas invasões antes desse implante. Então, evita dispositivos temporários, né? O próprio marca-passo provisório, evita muitos catéteres, principalmente acesso venoso central e Chaille. Sempre que possível, a gente remove antes do procedimento, tá? Fazer uma profilaxia antibiótica adequada e evitar o hematoma da loja. Evitar o hematoma da loja no sentido de, sempre que possível, suspender os antiplaquetários, evitar a ponte com heparina, mas também é importante saber que quando o hematoma ele é formado, não está indicado, muito pelo contrário, está contraindicado drenar este hematoma. Podem ser feitas medidas locais, como o antibiótico tópico pode ser feito, mas não fazer a drenagem do hematoma. E o tratamento, ele vai depender de 3 pilares principais. Vai ter antibiótico terapia que idealmente seja guiada por culturas. A gente não precisa iniciar uma antibiótico terapia empírica logo que o paciente chega e que a gente faz o diagnóstico, porque o ideal é que ela seja direcionada para o micro-organismo que crescer na cultura do paciente. A gente só vai entrar empiricamente, precocemente, se esse paciente estiver instável clinicamente. O que já me leva para o segundo passo do tratamento, que é a estabilização clínica, os sintomáticos para controle de febre e controle de outros sinais e sintomas que esse paciente possa ter, congestão e etc. E, principalmente, a cirurgia ou explante. O explante do dispositivo, ele tem que ser muito bem indicado, tá? É sempre importante pesar risco e benefício, porque ele idealmente precisa ser removido para o controle da infecção. Porém, a gente sabe que a cirurgia de explante de dispositivo não é necessariamente simples. Ela tem um risco menor, ela tem menos complicações quando o paciente fez esse implante recentemente. Então, nos dispositivos mais novos, a gente tem menos aderência, então tem uma taxa menor de complicação. Mas nas infecções mais tardias, pode acontecer maiores complicações na cirurgia de explante. Então, por isso que o diagnóstico tem que ser muito preciso e a indicação do explante também. Sempre que houver uma infecção que seja superficial, só da loja, aliás, nem da loja, né, só de pele, a gente pode fazer só antibiótico terapia por um período mais curto. Mas conforme essa infecção vai ficando mais severa e mais sistêmica, aí sim a gente indica remoção, extração, né, do dispositivo e aquela antibiótico terapia de 4 a 6 semanas, guiada por cultura, tá? Idealmente, a gente precisa extrair o dispositivo nesses casos de infecção mais sistêmica e esse procedimento precisa ser feito com muita cautela. Pode ser uma extração sistêmica ou aberta, né, ou endovascular, dependendo das indicações, do quão precoce foi a cirurgia dele, essa infecção relacionada à cirurgia dele, mas é um procedimento bastante delicado e que deve ser recomendado sempre que a gente estiver diante de uma infecção sistêmica que envolva um dispositivo. A gente precisa também pensar no reimplante desse dispositivo, porque uma vez que a gente vai fazer a remoção, num primeiro momento, a gente está pensando num controle de infecção, num quadro mais grave. Lembra que eu falei de 40% de mortalidade numa outra casuística. Mas quando a gente retira um dispositivo, o primeiro passo ali é sempre pensar se a gente necessariamente precisa reimplantar, porque a indicação do marca-passo precisa ser reverificada, né? Do marca-passo, ressincronizador ou CDI. A gente precisa ter esse julgamento inicial para ver se não foi alguma causa revertida previamente, se ele ainda tem essa indicação. Tendo essa indicação, a gente vai esperar o máximo de tempo possível. Ou seja, a gente precisa que o paciente esteja com a infecção controlada e clinicamente estável para a gente poder colocar de novo o dispositivo. E a gente vai querer colocar num local diferente do anterior. Então, se ele estava com um gerador à esquerda, a gente vai preferir colocar o gerador à direita, sempre fugindo do sítio da infecção.
E quando esse nosso paciente não puder esperar esse tempo para o reimplante sem um dispositivo, quando ele for dependente de marca-passo, a gente pode deixar um dispositivo provisório, e aí esse dispositivo provisório a gente pode deixar do lado infectado, do mesmo lado, porque a gente quer colocar o novo e definitivo fugindo daquela região, tá? Idealmente é isso que a gente faz, mas sempre que possível a gente tenta deixar sem ou deixar apenas um provisório. É importante a gente cuidar para que toda a parte infecciosa esteja controlada. A diretriz europeia ela estabelece ainda um tempo de 72 horas de paciente sem febre, ou um tempo mais prolongado se ele ainda tiver vegetação vista no ecocardiograma, um tempo de 2 semanas se ele ainda tiver vegetação no ecocardiograma, sem febre, para poder reimplantar o dispositivo. Então, esse procedimento precisa ser indicado com muita cautela. E aí, a gente vai resumir essa aula dizendo que a gente precisa sempre prevenir infecção de dispositivo, porque ela pode ser algo muito grave, muito sério para o paciente, ter uma mortalidade muito alta, né? Intra-hospitalar de 40% dos casos. Uma vez que a gente fizer o diagnóstico, a gente já pode fazer as culturas, colher as culturas no momento certo para poder iniciar antibiótico terapia guiada por culturas. A cirurgia de explante, de retirada do dispositivo, geralmente é recomendada, precisa ser feita também com muita cautela, mas na maioria dos casos ela é necessária para o controle da infecção. E o reimplante, idealmente, tem que ser distante do anterior. Então, ele tem que ser distante fisicamente, então em outro sítio, e temporalmente. Então, ele tem que ser reimplantado uma vez que a infecção for cessada, para a gente conseguir evitar a recorrência desse quadro infeccioso. Muito obrigada a todos, eu espero que tenham gostado desse tema e fiquem com a gente para mais discussões sobre endocardite infecciosa.